aí, Leão, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Como vocês passaram de setembro? Ixi, já vi a última aqui, não quero ver não. Vamos ver, o que outubro os aguarda. Partiu, vamos embora. Estudando, curiosos, questionadores, se questionando bastante. Ixi, 3 de espadas, tentando provocar algumas, sabe, tipo assim, querendo ver se aquilo que me machuca de fato me machuca. E como eu posso superar algumas dores e encerrar de vez com elas. Isso é muito importante. Ótimo. 9 de ouros. Muito legal. Então, se vocês estão sofrendo por alguma coisa, o fim está próximo. 9 de ouros, 9 de copas. 7 de paus. Cavaleiro de espadas. O julgamento. Faz sentido os dois. 6 de espadas. 6 de câncer, o sol e a lua nas caixas de espadas. Vocês, o diabo. Vocês já, às vezes, a melhor pessoa que eu posso ser. Às vezes, cocô do cavalo bandido também, né? Mas às vezes é aqui uma vaidade em excesso, um orgulho em excesso, um exagero em excesso, brilho em excesso que gera cegueira na gente, né? Tá bom. Mas que eu acho que vocês estão tentando dar um jeito de continuar brilhando independente das coisas. Bom, então vamos lá. Às vezes eu acho que vocês estão tentando prever dores para já tentar finalizar com essas dores, entendeu? Tipo, então eu imagino que isso daqui vai dar ruim, vou sofrer por isso daqui. Não vou. Não vou. Aqui, né? Às vezes vocês também estão ouvindo, sabe, certas palavrinhas ali que estão te machucando. Mas primeiro, ouvir coisas que te ferem é um arauto da vida falando, ok, tá vendo? Zé Fini, né? Mas às vezes vocês também provocando, sabe? Tipo, pô, então vamos lá, já que essa bosta já tá uma bosta, também vou falar aqui umas coisinhas aqui, entendeu? Quero provocar dores para finalizar, vamos extrair a dor, sabe assim? Vamos extrair essa dor aqui e resolver logo isso, eu não quero mais ficar parando para pensar nisso que me machuca, eu não quero mais falar sobre isso que me machuca, eu quero... Chega de ficar aqui me martirizando sobre as coisas. Finalmente. Então, quando eu dou esse basta que eu falo, é isso, chega vida, chega de sofrer, sabe? Chega de pensar em sofrer, chega de ficar pensando e falando sobre o que me fere, qual é o meu problema, qual é tudo, chega, não, já deu, você entendeu que já deu, já cavucou muita dor, não, ótimo, realizei isso, sou eu mesma que tô provocando tudo isso, sou eu mesma que eu tô provocando isso daqui, tenho consciência, vou adquirir consciência, aqui, quando eu tomo essa consciência, aqui, de mim, quem eu sou, os meus valores, o jeito de eu reconhecer que as minhas palavras, elas podem ser boas e podem ser ruins aqui, etc. Por alguma razão, quando eu me firmo, me coloco que eu vou falar independente do que vai doer, o que não vai doer, porque eu não vou mais ficar vivendo isso daqui. O que acontece? Algumas relações mesmo, que eu gosto, pessoas com quem eu convivo aqui também, podem ficar chateadas comigo. Podem. Talvez aqui, entre a minha luta, na verdade, porque eu posso gerar bastante conflito, é assim, eu me colocar em primeiro lugar e falar das coisas que me machucam para que eu resolva elas, ou às vezes manter uma relação, entendeu? Tipo, ficar ali numa relação onde eu sofro, tá todo mundo sofrendo, mas o único objetivo então é finalizar com essa relação. É isso, entendeu? Vai ficar pensando sobre isso.
Mas eu acho que quando você se coloca aqui em primeiro lugar, etc., as pessoas, elas estão te vendo poderosas, entendeu? Elas de fato estão te vendo mais poderosas. Só que isso está gerando conflito mesmo, tá bom? Então, o que acontece? Você vai começar a estudar sobre como ser uma pessoa mais assertiva, como colocar as coisas de uma forma mais não tão emocional e assim mais racional, onde eu me priorizo, onde eu valorizo, onde eu sou assertiva, não me explico, não justifico minhas posições. Eu falo tranquilamente sobre elas e tal, entendeu? Muito engraçado, porque hoje Vênus está encontrando com o nó do sul, Ketu, em Leão, na minha astrologia védica, né? E é uma hora que as pessoas reavaliam as relações, principalmente o reconhecimento que vocês têm das pessoas, o quanto vocês não foram reconhecidos pelas pessoas, o quanto vocês não são percebidos pelas pessoas, ou não são entendidos, ou não são valorizados. É como se todo mundo tivesse, neste momento aqui, nesse dia 13, então você está vendo ali, como se a gente estivesse passando por uma... Se você tem o sol aqui, né? É como se você estivesse vendo quais são os papéis das pessoas nas relações que vocês têm e qual é o seu papel na tua vida diante dessas relações, entende? Então, o que acontece? Você está estudando sobre você, está tentando montar o seu próprio negócio na internet também, às vezes está se exibindo mais na internet, então começa assim uma era de influenciadora, ficar divulgando coisa pela internet, vender coisa também pela internet aqui, né? E isso é legal e tal. Mas o que a Virada está falando, ela está limpando de você dores de relacionamento. Ela tá deixando, quando Vênus entra em conjunção com Ketu, ela tira aquela ilusão da Vênus, que todo mundo é legal, todo mundo é bom, e lá, e mostra a verdade. Olha, esse é o problema, esse é isso, e gera um certo tipo de frustração, mas não uma frustração que precisa virar um alvoroço, né? É uma sensação de limpeza kármica sobre o valor e o reconhecimento que vocês têm nas relações de vocês. É uma limpeza. Então, aquilo que não é verdadeiro, que vai embora para ficar, o que tem que ficar para eu trabalhar daqui por diante com aquilo que sobrou, né? Então, é isso que a vida está fazendo ao longo deste mês para vocês. Eu acho que para vocês é importante, porque Ketu continua, o nó do sul, né? Continua em Leão, pela astrologia védica. Bom, então, o que acontece? Você também... então tá passando por esse karma, né? Pra gente limpar alguma coisa, parece que a gente tem que sofrer por alguma coisa, não é? Ou pelo menos é o sentimento. A gente tem que sofrer por alguma coisa para entender como fazer melhor, né? Para o que eu tenho que aprender com isso daqui, entendeu? Que é o que a vida tá fazendo aqui. E aqui eu vejo você, sabe, tipo, poxa, olha, se eu me colocar, se eu me posicionar, se eu entender que às vezes eu tô lidando com pessoas que têm visões diferentes, se eu não precisar da aprovação delas para eu brilhar, para eu me mostrar incrível e etc., tô indo. Aqui o nome desse vídeo vai ser Vênus conjunção a Ketu, ou Vênus conjunto ao nó do sul. O que é isso? É basicamente isso. Acho que vocês estão começando a entender o quanto vocês sofreram em algumas relações e como você vai entender, ter uma compreensão que, sabe, porque eu busquei aprovação muito dos outros, eu busquei aplauso, eu busquei reconhecimento, entendeu? E eu não tive nada disso. Sabe, eu tô começando a entender isso. Talvez eu procure, através da internet, estudar sobre como me posicionar, como não depender de ninguém, como ser incrível para mim mesmo com as pessoas que eu gosto, sem me anular, sem precisar delas, como eu evitar conflitos de personalidade, como me aceitar do jeito que eu sou. Vamos procurar tudo isso. Isso vai ser ótimo. Essa limpeza que está acontecendo é ótima porque ela vai te direcionar para um caminho sem conflito. Esse caminho sem conflito, o que acontece aqui? E eu gosto bastante. Você
você precisa de... aqui, eu vou falar isso, vamos ver se vocês entendem que se vocês estão passando por isso, tá? Não acho que seja necessariamente isso, mas pode dar um brilhinho para vocês aqui, que eu acho que faz sentido com essas cartas que eu vou falar. O que acontece? Muitas vezes a gente não foi nutrido emocionalmente, né, na nossa infância, do jeito que a gente precisava ser atendido emocionalmente, né? Então, digamos que dentro da nossa casa a gente não foi muito nutrido, não foi muito reconhecida, não foi muito valorizada, porque isso era excessivo, porque isso era dramática, porque isso era muita coisa. Não entendiam a tua personalidade e tal, né? Então, você foi acostumada, que eu acho que é o que você está experienciando ao longo desse tempo todo, você foi acostumada a tentar se adaptar à tua energia num lugar que você não podia mudar, né? Então, eu tive que adaptar um pouco da minha personalidade dentro desta minha casa, dentro da escola, dentro de qualquer coisa e tal, né? Mas eu sempre tive muita consciência de quem eu sou, eu sempre tive consciência do que eu era, do que eu queria e etc. Só que aqui é como se você percebesse que você tentou se administrar, ser uma pessoa melhor, ser uma, sabe, a sua melhor versão para tudo, mas nos lugares ou com as pessoas que assim, sabe quando a gente tem que se adaptar a gente para que a gente receba, né, seja reconhecida, aplaudida por quem somos, mas não do jeito que a gente de verdade precisava. Ai, como eu posso dizer? Porque aqui a situação é a seguinte, né? Porque o seu lado é racional, na verdade. É como se você sentisse a sua necessidade de brilhar, de você ser você. Sempre foi assim. Preciso ser quem eu sou, preciso aprender quem eu sou. Sempre tento não deixar a minha peteca cair, etc. Tudo isso é você, que lindo. Mas às vezes foi à custa de tentar se adaptar a situações e lugares que não deixavam e não permitiam você brilhar do jeito que você brilha, entendeu? E aí que agora você tá remontando isso na tua cabeça, vendo que você sempre tentando se melhorar, se melhorar, se melhorar, se melhorar, se melhorar. E às vezes como as pessoas não viam que você sabe, tipo, tem esse esforço que para você estar junto, é crescer junto, é brilhar junto, é trocar uma ideia, sabe? Onde a gente se descubra, tem um crescimento. Aqui eu acho que é um crescimento em conjunto, entende? Mas você precisou se adaptar às vezes por lidar com certas pessoas a não ser tão brilhante, a ser menos dramática, menos excessiva, menos cheia de luz, entendeu? Para conseguir conviver. E a vida tá mostrando para você, olha lá que bosta, hein? A gente não conseguiu, a gente tentou se adaptar, mudar pelos outros, e aí agora a gente tá vendo que a verdade é que a gente tinha que mudar os outros e não a gente, entendeu? Como se a vida estivesse te ensinando isso, Leão, sabe? Bonito, é uma lição boa, fiquem calmos, tá? Aqui o estresse acaba este mês, esse negócio de ficar remoendo dor, perguntando dor, vivendo dor, acabou esse mês, relaxa, tá bom? Até novembro.